Bom dia, caros alunos. Vamos mais uma aula aqui. Hoje vamos trabalhar sobre a reforma. Eu também decidi fazer esse vídeo porque eu acho que é um tema que acaba sendo abordado de uma forma muito simplificada em alguns livros didáticos e se confunde muito os ensinamentos de alguns ramos da reforma. Então se mistura às vezes alguns conceitos, não se diferencia claramente. Então eu decidi fazer essa aula para trabalhar tanto a reforma protestante, ou as reformas, seria até mais correto nós falarmos, né, no sentido de plural, porque não existe um projeto único de reforma da igreja, né, no século XVI. Né. Então as reformas protestantes e a reforma católica. Tá? Então a primeira coisa que eu acho que é interessante da gente pensar é o seguinte: reforma envolve algum tipo de mudança ou de reestruturação, de reconstrução. Né? O conceito de reforma católica está ligado ao seguinte: a igreja entende, né, a igreja católica entende que ela é infalível pela assistência do Espírito Santo em matéria de doutrina e de moral. Né? Isso significa, então, que dentro da concepção católica, a Igreja Católica nunca vai ensinar algo oficialmente, né, que seja herético ou que seja imoral. Entretanto, a Igreja reconhece, né, que, por ser composta de homens, pecadores, frágeis, as suas instituições de organização, de funcionamento, não são perfeitas. Então elas precisam eventualmente ser modificadas ou reorganizadas. Um exemplo aqui, né? O Concílio Vaticano II, por exemplo, ele mudou algumas normas da igreja, ele solicitou uma reforma dentro do rito romano, da celebração da missa, né? Então algumas mudanças, né? A possibilidade de substituir o latim pelas línguas nacionais, né, na celebração da missa, a simplificação de alguns ritos. Então isso é uma reforma estrutural, mas não uma reforma doutrinária. Né? Ou, por exemplo, o Código Canônico da Igreja de hoje, ele foi promulgado, ele foi decretado em 1988 pelo Papa João Paulo II. Então as normas, as regras que regiam a Igreja na Idade Média, no século XVI, XVII, eram outras. Então a Igreja também muda isso. As regras para a eleição de Papa, as regras para a nomeação de bispo, etc. As reformas protestantes, elas têm um entendimento diferente. Elas têm um entendimento de que, com o passar do tempo, parte da igreja na Terra se desviou do ensinamento original ou da configuração original da igreja, que Cristo teria querido para a sua igreja. Então eles buscam retornar à doutrina e à organização eclesiástica que eles imaginam que era a mais fiel ao período dos apóstolos, ou aos primeiros séculos da igreja. Então, as reformas protestantes acreditam que o papado, né, e parte da hierarquia da igreja, os bispos, sacerdotes, com o tempo se desviaram da doutrina original de Cristo, né, e que, portanto, devia se recuperar essa doutrina. Então vejam que existe uma diferença bastante importante entre o conceito de reforma católica e o conceito de reformas protestantes. E é por isso mesmo que as reformas protestantes vão ser plurais, elas não vão ser únicas, porque não vai haver um consenso entre os diferentes grupos protestantes sobre quais
eram os elementos da organização da igreja e da sua doutrina. Dentro das reformas protestantes, a gente pode pegar, alguns autores consideram que houve alguns homens condenados por heresia, já na Idade Média, que podem ser considerados precursores da reforma, que já apresentam algumas ideias, né, que vão estar presentes nas reformas protestantes. Então, o primeiro é o John Wycliffe. Ele viveu entre 1330 e 1384. Ele era professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ele pregava contra a existência de uma hierarquia dentro da igreja, ou seja, que os fiéis deviam estar submetidos, né, à autoridade do Papa, dos bispos, dos sacerdotes. Eles entendiam que eles poderiam ser iguais em autoridade, e que o concílio era a autoridade máxima porque representava a igreja como um todo. E ele também rejeitava o conceito de transubstanciação, ou seja, de que o pão e o vinho na missa deixam de ter a substância de pão e vinho, mantém só a aparência de pão e vinho, né, e se torna o corpo e sangue de Cristo. Outro representante, né, que a gente pode colocar, né, o precursor da Reforma Protestante, é o Jan Hus, que era um sujeito tcheco, boêmio, na atual República Tcheca. Ele viveu entre 1369 e 1415, e ele era sacerdote também, e foi professor na Universidade de Praga. Ele também negava a autoridade do Papa, né, o primado da autoridade do Papa, negava a influência do Papa sobre a esfera do poder secular, e também pregava uma igreja menos hierárquica, né, e uma doutrina maior, uma doutrina diferente sobre os sacramentos. Outra coisa que o Wycliffe e Hus já apontam para a escritura como única norma de fé e prática dentro da igreja, né? Então, que a tradição da igreja, a tradição oral da igreja e o ensino oficial da igreja, dos papas, dos concílios, não são infalíveis como a escritura. Então, eles não podem ter o mesmo peso que a escritura, que a Bíblia. E o Jan Hus, ele morre em 1415, né, condenado, né, pelo Tribunal da Inquisição durante o Concílio de Constança, que também condenou as teses de Wycliffe e de Hus, que eram consideradas contrárias ao ensino católico. Bom, muitas vezes a gente pensa assim nas causas da reforma, o que causou as reformas protestantes, né? Então, uma das coisas que sempre se coloca é assim, a corrupção dentro do clero, né? Os abusos dentro da igreja, né? Principalmente por parte dos padres, dos bispos. E sim, isso é um elemento que contribui para as reformas protestantes, é um argumento usado pelos reformadores protestantes, inclusive. Mas ele é um elemento que não se explica sozinho, porque nós também tínhamos esse problema de abuso do clero na Idade Média, e não obstante, você não teve um movimento suficiente na Idade Média para provocar o surgimento de diferentes igrejas cristãs como a Reforma produziu, como as reformas protestantes produziram. Então, existem outros elementos que a gente tem que considerar aqui. O primeiro elemento deles é a falta de clero. Então, existiam muitas regiões da Europa Ocidental em que o clero não era muito presente. Então, a população se sentia desamparada. Isso, então, acabava fortalecendo a ideia de que, não, se há falta de clero, então significa que o clero não é tão determinante. Então, favorecendo a ideia do sacerdócio de todos os fiéis da igreja, né? Outro elemento
é que os monarcas, os príncipes, os nobres, eles desejavam ter mais poder sobre a igreja e se apoderar de parte dos bens da igreja. A igreja, durante a Idade Média, tinha muitos bens, muitas terras, né, muitas riquezas que recebia de doação, muitas vezes de reis, de nobres, de burgueses, né, e tal. E outro elemento é a prensa do Gutenberg, né, que é uma máquina, né, que você coloca os tipos móveis, né, então uma espécie de pecinha de metal com a letra em relevo. Então, em alto relevo, você encaixa essas diferentes pecinhas de forma a formar o texto de uma página. E aí você vai reproduzindo cópias, prensando ela com tinta como se fosse, e o papel, né, como se fosse uma espécie de carimbo. Então isso fez com que os livros pudessem ser produzidos numa velocidade muito maior do que durante a Idade Média, onde eles eram copiados manualmente. Isso produziu então uma nova relação do homem com o livro. O livro, que antes era lido e estudado principalmente oralmente, em conjunto, pode agora ser lido, meditado, refletido, mais individualmente. Então isso vai favorecer um dos princípios das reformas protestantes, que é a ideia do livre exame, ou da livre interpretação da Bíblia, que todo fiel, guiado pelo Espírito Santo, tem a capacidade de compreender corretamente a Sagrada Escritura. Bom, dentro das reformas protestantes, a gente pode colocar 3 ramos principais, né? Então, o ramo dos chamados luteranos, então, que foi iniciado por Martinho Lutero. Martinho Lutero era um frade, um monge agostiniano e padre alemão. Ele nasceu em 1483 e faleceu em 1546. E em 1517 ele publicou 95 teses, ou seja, 95 argumentos contra a forma como a Igreja Católica pregava as indulgências, ou seja, o perdão da pena temporal dos pecados. E em 1530 os luteranos vão publicar a chamada Confissão de Fé de Augsburgo, que foi apresentado ao imperador Carlos V, no qual eles sintetizavam as suas principais doutrinas e diferenças entre eles e os católicos. É interessante que os luteranos não se consideravam separados da Igreja Católica. Eles se consideravam separados do Papa, mas eles se consideravam a Igreja Católica. Eles apenas queriam tirar o que eles consideravam, né, que havia sido deturpação colocada ao longo do tempo. Então, dentro dessa questão, os luteranos eles admitiam 3 sacramentos, né, que era o batismo, a confissão, embora a confissão não tivesse o poder de perdoar os pecados, mas sim de aliviar a consciência do fiel, né, porque o fiel poderia ser perdoado sem a confissão, e a Eucaristia, embora Lutero rejeitasse a questão da transubstanciação, né, ele acredita que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo, mas ele não usa o termo transubstanciação porque ele acredita que isso seria deixar a doutrina da igreja refém da filosofia de Aristóteles, porque substância é um conceito da filosofia aristotélica. E ele também entendia que a missa ela não era um sacrifício pelo perdão dos pecados. Então a missa não tinha poder de ser oferecida pelo perdão dos pecados, porque Cristo havia morrido uma só vez pela remissão dos pecados. Então Lutero não acreditava na missa como sacrifício pelo perdão dos pecados. Então, assim, no culto luterano,
tudo que não remetia a essa ideia de transubstanciação ou de sacrifício, né, pelo perdão dos pecados, foi mantido, né? Então Lutero manteve as vestes sacerdotais do clero, manteve as imagens dentro da igreja, o altar com velas, manteve grande parte do rito da missa, né, embora ele passou a celebrar em alemão e não mais em latim, como era na igreja católica. Então grande parte da estética, da parte externa, é mantida. Além de vários principados alemães que apoiaram Lutero, que aderiram à reforma de Lutero, a gente tem também os países escandinavos, né, cujos monarcas no século XVI vão adotar também a confissão de fé luterana. Então o luteranismo ele vai ser uma doutrina, uma igreja que vai ser forte no norte da Europa. Por que Lutero conseguiu fugir, digamos assim, da perseguição da Inquisição? Porque ele recebeu um apoio muito forte de vários príncipes alemães. Então esses príncipes barraram, de certa forma, a atuação da Inquisição em suas terras, né? Bom, o segundo e outro elemento, né, que é central da teologia de Lutero é que a salvação é só pela graça. Isso não quer dizer que Lutero negasse as boas obras, mas é que Lutero dizia que as boas obras eram uma consequência de um fiel que havia sido tocado pela graça, e não que era algo que tinha mérito de salvação. Então a salvação se dava somente pela fé, somente pela graça de Deus, dentro do pensamento de Lutero. O segundo ramo que a gente tem são os calvinistas. Eles surgem de um teólogo francês chamado João Calvino, que viveu entre 1509 e 1564, e publicou as suas teses, né, seu pensamento sistematizado, né, nas Institutas de 1536, Institutas da Religião Cristã, e foi uma doutrina que se espalhou principalmente na Suíça, né, onde as autoridades suíças acabaram adotando a igreja, modelo de Calvino, como modelo de igreja oficial de Estado. Na Escócia também aconteceu isso, né, com o nome de presbiterianos. E na Inglaterra, alguns seguidores também dessa teologia mais calvinista eram chamados de puritanos. Outro lugar que adotou, né, oficialmente, né, a igreja calvinista, a igreja reformada, foram os Países Baixos. O Calvino ele tem um pensamento diferente do Lutero. Para ele, só existe dois sacramentos, né, que é o batismo e a Eucaristia, né, considerando que a Eucaristia, para Calvino, tem uma presença só espiritual de Cristo, mas não substancial. Ele também entende a missa não como sacrifício, então, portanto, para ele é uma mesa e não um altar, onde se celebra a ceia eucarística. Ela não é celebrada em todos os cultos, né, dominicais, e o centro do culto, para Calvino, é o púlpito, é a pregação. Por isso que na arquitetura das igrejas calvinistas, onde foram tiradas todas as imagens, né, Calvino e seus seguidores eram contra as imagens no culto, o elemento central da arquitetura é o púlpito, né, que é aquele local alto onde o pastor,
da comunidade sobe para pregar o sermão, né, para pregar as escrituras. E dentro do culto, Calvino admitia apenas, inicialmente, né, cânticos que estivessem na Bíblia, então os salmos ou cânticos que aparecessem no Novo Testamento. Então eram feitos com melodias simples para serem cantados por todo o povo, né? E a gente tem então Theodore de Beze, que traduziu para a língua dos suíços, né? E Claude Godimel, né, que traduziu para a língua francesa, né? Porque a presença calvinista na França também no século XVI foi muito forte. Uma coisa que se diferencia também da Igreja Luterana é que Lutero ele mantinha dentro da Alemanha uma organização de presbíteros e diáconos, porque nenhum bispo alemão aderiu à reforma inicialmente. Então Lutero acreditava que os padres em conjunto, em substituição do bispo, poderiam ordenar novos ministros, novos diáconos, novos padres. E na Escandinávia você tem bispos luteranos, porque grande parte da igreja católica da Escandinávia, no século XVI, se tornou luterana, né, inclusive seus bispos. No caso de Calvino, não. Calvino defendia que as igrejas elas não deveriam ter um bispo à frente de cada comunidade, mas um conselho de presbíteros. Por isso que na Escócia eles eram chamados de presbiterianos. Então, o modelo de organização de igreja de Calvino é presbiterial ou colegiado. É sempre um órgão colegiado, um conjunto de ministros da igreja que administra cada comunidade. E por fim, o elemento central da teologia calvinista é o conceito da predestinação, né? Então que a vontade de Deus é soberana, né? E que, portanto, Deus pode Deus escolheu, já predeterminou quem vai ser salvo, quem são os eleitos a fazerem parte do reino dos céus. E Calvino dizia que a riqueza oriunda do trabalho era um sinal de predestinação, porque mostrava que a pessoa não tinha o vício da preguiça, que ela era diligente. Então, não significa que para Calvino todo rico será salvo, mas que a riqueza oriunda do trabalho é um sinal de predestinação. Então, existe uma diferença. A ideia central de Calvino é a soberania absoluta de Deus. E a ideia central de Lutero é o amor de Deus no sacrifício da cruz. Tanto que praticamente todos os altares luteranos tinham a imagem do crucifixo, né? Então, digamos assim, que no conceito luterano é mais a ideia de Deus, através de Cristo, né, em busca do homem. Por fim, nós temos a Igreja Anglicana, né, que foi fundada pelo rei Henrique VIII, por conta de uma divergência que ele teve com o Papa. O Papa se recusou a declarar nulo um casamento de Henrique VIII, e Henrique VIII desejava se casar novamente. Então, para isso, vocês sabem que a Igreja Católica não aceita divórcio, né? Então, para isso, ele precisava que o seu primeiro casamento não fosse válido, fosse nulo. E quem tinha competência para isso, para declarar que um casamento não foi válido, era a autoridade da igreja, no caso o Papa. Então, como o Papa não aceitou, ele promulgou o chamado Ato de Supremacia, em 1534, que determinava que o rei da Inglaterra era o chefe da igreja no seu reino. E aí, portanto, ele conseguiu, né, que a igreja inglesa declarasse a nulidade do seu matrimônio. Isso foi feito mais de uma vez. Mas é interessante que isso aqui não significa o mesmo que divórcio, tá? A igreja anglicana só vai aceitar o divórcio, ou seja, a separação,
a dissolução de um casamento no século XX. O que a igreja anglicana está defendendo aqui é o conceito de nulidade, que existe na igreja católica também, né? Só que os critérios dessa nulidade são diferentes para a igreja católica e para a igreja anglicana. Na década de 1540 você começa a ter uma influência calvinista dentro da igreja da Inglaterra, que até aquele momento era praticamente igual à igreja católica, só que separada do Papa. Era uma igreja cismática, né? Mas aí você começa a ter uma influência de elementos da teologia calvinista, e em 1563 a igreja anglicana promulga os chamados 39 artigos de religião, onde tem um resumo da sua doutrina e de como eles acham que a igreja deveria ser organizada. Então eles acreditam que a salvação se dá pela fé, né, que existe uma diferença entre os sacramentos de Cristo, que são os sacramentos maiores, que é o batismo e a Eucaristia, e os chamados sacramentos da igreja, sacramentos eclesiásticos, são sacramentos menores, que é a ordem, a unção dos enfermos, a confissão e e a questão da crisma, da confirmação. E para a igreja anglicana, a Eucaristia ela é uma ceia, mas existe uma presença espiritual de Cristo ali. Só que o culto anglicano ele acaba sendo diferente do culto calvinista, porque apesar de ele tirar as imagens e tirar o conceito de sacrifício, ele mantém parte da estética católica. Então o altar ainda é o centro do culto, ao contrário do púlpito, mas esse altar só tem velas, não tem imagem, não tem crucifixo. E também os clérigos anglicanos, os ministros do culto anglicano, durante o culto vão usar vestes sagradas, vão usar paramentos, assim como na igreja católica e na igreja luterana. No culto calvinista não se usam vestes sagradas, não se usam paramentos. O pastor, no culto calvinista, ele usa só a veste de ministro. O aspecto, acho que mais importante, que distingue, né, digamos assim, a igreja anglicana dos outros ramos da reforma é essa organização, porque ela é uma igreja episcopal. Tanto que nos Estados Unidos e em alguns países a igreja anglicana é conhecida como igreja episcopaliana, né, de episcopos, ou bispo. Né? Então eles entendem que cada comunidade deve ter um bispo à frente liderando, e não um conselho de presbíteros como entendia Calvino. Né? Ou, tanto faz, né, no caso luterano, né, que aceitava os dois modelos de organização. Bom, a igreja anglicana inicialmente ela é só na Inglaterra, mas com a colonização de algumas regiões pelos ingleses ela vai se espalhando junto com a colonização. Então dá pra gente dizer que no período moderno a gente vai ter igrejas anglicanas também na América do Norte, né, que foi colonizada em parte pelos ingleses. Então, algumas consequências das reformas religiosas. Né? Primeiro, a divisão religiosa na Europa. Né? Então, você vai ter a Inglaterra anglicana, grande parte do norte da Europa luterano, a Suíça, os Países Baixos, algumas comunidades na França e na Europa Oriental calvinistas, e Itália, parte da Alemanha, Áustria, Polônia, Hungria, Península Ibérica, majoritariamente católica. E aí você vai ter a questão das guerras de religião, né? Ou seja, as pessoas brigando, né? Entre católicos e protestantes, ou entre os diferentes ramos protestantes. E aí, para resolver esse princípio, vai se adotar
a ideia do cuius regio eius religio, ou seja, tal príncipe, tal religião. Que quer dizer que cada região, cada território, adotaria a confissão religiosa do seu governante. Então, por exemplo, o rei de Portugal era católico, então em Portugal todos deveriam ser católicos. O duque da Áustria era católico, então na Áustria todos deveriam ser católicos. A autoridade dos Países Baixos era calvinista, então todos ali deveriam ser calvinistas. O rei da Inglaterra era anglicano, então na Inglaterra todos deveriam ser anglicanos, e assim por diante. E também a gente vai ter a chamada Contra-Reforma Católica, né? Ou seja, vai haver uma reação da Igreja e das autoridades católicas contra o avanço do protestantismo. Bom, dentro disso a gente tem a chamada Reforma Católica. A Reforma Católica, ela começa já no século XV por algumas iniciativas individuais, de alguns cardeais, de alguns bispos, de algumas congregações e ordens religiosas, e há uma tentativa de reforma no Quinto Concílio de Latrão, entre 1512 e 1517, que não dá muito certo. Porque apesar de promulgar uma série de normas para a igreja, essas normas não foram muito aplicadas, né, à risca. O grande elemento, né, da Reforma Católica acaba sendo o Concílio de Trento, ou seja, ele é posterior ao surgimento do protestantismo. Ele vai acontecer em 3 momentos, então de 1545 a 1548, de 1552 a 1562 e de 1562 a 1563. Então isso acontece por uma série de outros conflitos internos na Europa que acabam obrigando algumas pausas, né, nesse concílio. Então por isso ele tem esses intervalos. E a grande... o que o Concílio de Trento fez? Ele promulgou normas mais rígidas para o clero, especialmente para os bispos. Né? Então colocou uma responsabilidade maior nos bispos sobre o pastoreio da sua diocese. Fortaleceu a centralização administrativa no Papa. E reafirmou, né, com mais argumentação teológica, as principais doutrinas católicas sobre a salvação, os sacramentos e a organização da igreja que eram negadas por algum ou outro ramo das reformas protestantes. Ou seja, em termos de doutrina, o Concílio de Trento não muda nada, né, ele só reafirma. E algumas consequências que não são diretamente estabelecidas por Trento, mas são frutos do que é discutido no Concílio de Trento, são o Catecismo dos Párocos, ou Catecismo Romano, que é um resumo da fé católica explicada aos padres, como eles deveriam explicar essas verdades de fé para o povo, né? Ou seja, porque se considerava que muito da reforma se deveu à falta de formação tanto do clero quanto do povo. E também instituiu seminários, né, padronizando a formação do clero. Então até o Concílio de Trento não havia seminários específicos para a formação dos padres. Existiam algumas instituições que promoviam o ensino de parte dos teólogos, dos padres, como por exemplo as universidades, né? Mas não havia um padrão nisso. Então o seminário dá uma padronização. A igreja vai investir mais em missão, especialmente no Novo Mundo, nas Américas, mas também no leste da Europa e em outras regiões para recuperar terrenos perdidos pelo protestantismo. Um caso clássico é o caso da Bélgica, né, que havia tido uma presença forte do calvinismo e acabou voltando para a área de influência do catolicismo. E a gente vai ter em 1534 a criação da Companhia de Jesus, né, ou dos jesuítas, os padres jesuítas, né, fundados por Santo Inácio de Loyola, que era um espanhol. Essa Companhia de Jesus ou jesuítas,
embora a gente associe ela muito, né, com as missões na América, ela começa atuando em regiões protestantes da Europa. Depois que ela vai realizar missões no Novo Mundo e na Ásia. Então a ideia dos jesuítas era ver a missão como uma espécie de serviço militar, de uma guerra, né? Então a guerra não é terrena, ela é espiritual. Então os jesuítas têm que se disciplinarem para pregar, né, a doutrina católica entre os protestantes, entre os não católicos, etc. Bom, e existe o que se chama de contra-reforma, que é o aspecto reativo ou combativo, né, da igreja ou das autoridades católicas. Dentro disso a gente pode colocar a repressão aos protestantes por monarcas católicos, né? A questão do Santo Ofício da Inquisição, que vai ser reorganizado, vai ter uma atuação maior do que na Idade Média, né, na repressão aos hereges em países católicos. E o índex, ou chamado Índice dos Livros Proibidos, que é um catálogo que a Igreja Católica vai fazer, de livros cuja leitura era proibida à grande maioria dos fiéis, por conterem ideias contrárias ao ensino ou à prática oficial da Igreja Católica. E o último elemento que a gente tem que comentar são as chamadas guerras de religião na França, que acontecem mais ou menos entre 1562 a 1596, com intervalos, né? Mas ela opõe parte da nobreza católica e parte da burguesia, que era huguenote ou calvinista. E esse conflito ele só se resolve em 1598, quando o rei Henrique IV da França, que era também o rei Henrique III de Navarra, é um reino que se situa onde hoje é a região fronteiriça da Espanha com a França. Então ele era huguenote, ele era calvinista, se converteu ao catolicismo, e nesse mesmo ano ele promulgou o chamado Edito de Nantes, que era um edito que dava tolerância religiosa ao culto huguenote dentro da França. Então, mesmo a França sendo oficialmente católica, tendo um rei católico, se permitia que os huguenotes mantivessem suas fortalezas e mantivessem seus locais de culto e seu culto funcionando. E esse Edito de Nantes ele vai ser revogado em 1685 pelo rei Luís XIV da França. Isso evidencia um processo típico do absolutismo monárquico, né, que é uma busca por uma padronização também religiosa do reino. Então, aquele princípio de um rei, uma fé, uma lei, né? Então, se o rei é católico, então todo o reino tem que ser católico, né? Isso também foi feito pelo rei Luís XIV, porque ele estava em conflito com o papado, então ele queria se mostrar mais católico do que o próprio papa. Então ele queria realçar a catolicidade do seu reino. Então, para isso ele tinha que mostrar que não haviam protestantes dentro do seu reino. E como ele fez isso? Ele fez isso através da repressão ao protestantismo, inclusive com conversões forçadas, né, chamadas dragonades, que os dragões, que era a infantaria montada, percorria as vilas, as comunidades, forçando os huguenotes a assinarem, né, uma profissão de fé católica. Bom, então foi isso, né, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, e desejo que Deus abençoe a todos e frutifique os estudos de vocês. Muito obrigado.